Quem diria que o filme protagonizado pelo monte de personagem que quase ninguém liga seria um dos melhores filmes que a Marvel fez nos últimos anos? Hoje vamos conversar sobre Thunderbolts, um filme que, quando foi anunciado, quando começaram a sair as primeiras coisas, todo mundo ficou, meu Deus, isso aqui vai ser uma grande bosta. Só que aí saiu o primeiro trailer e todo mundo ficou, opa, tem cara de ser bom. Pelo menos vai ser legal e engraçado. É um filme protagonizado pela Florence Pugh, a minha atriz favorita, e que tem o Bucky Barnes, Sebastian Stan, o meu ator favorito. Então, eu sabia que eu ia gostar desse filme mesmo ele sendo ruim. E acabou que ele não é ruim. Ele é muito, mas muito bom. Mas afinal, por que Thunderbolts, um filme simples, é tão bom? Por que ele ganhou tanto o público e a crítica? E a resposta é muito simples, porque ele é um filme simples, é um filme que tem início, meio e fim, que tem uma história fechadinha e que ao mesmo tempo funciona dentro de um universo maior que é o MCU. Com ele, a gente percebe que a história tá andando pra algum lugar. Nos últimos tempos, a Marvel tá fazendo uma coisa que irrita muito, mas muito mesmo, que é prometer muitas coisas e acaba que aquilo não vai pra lugar nenhum. É cena pós-crédito com um monte de personagem novo que ninguém liga, é filme com um monte de promessa, Homem-Formiga 3, aquele troço horrível, que promete muita coisa e no final eles têm que voltar atrás porque alguma coisa dá errado. O Kevin Feige não sabia pra onde ele tava indo. Ele fingia que ele sabia, mas dava pra ver ele nas produções, nas séries, nos filmes que estavam sendo lançados, que ele não sabia qual era o caminho que ele queria seguir. Só que agora parece que ele decidiu. Agora parece que a gente tem um caminho muito claro pra onde a gente vai. A Marvel trouxe Thunderbolts, que é um filme que tem muito a vibe de fase 1 do MCU, que é um filme que ele funciona fechadinho, você não precisa saber de 15 milhões de coisas que aconteceram antes para entender a história dele. E ao mesmo tempo, você sabe que ele vai ser importante pro futuro. A cena pós-crédito entrega coisas do próximo filme, do próximo lançamento, é a energia dos primeiros filmes da Marvel que a gente tanto amava. É um roteiro simples, engraçado, a comédia não é forçada, funciona, os personagens têm química, o elenco é bom, não tem nada ruim em Thunderbolts, e é isso que ganhou a crítica e o público, é porque não tem nada de ruim pra falar sobre essa história. Eles conseguiram fazer o Walker, que eu tenho ranço desde a série do Falcão e Soldado Invernal, eles conseguiram fazer eu dar risada com ele. Ele não deixou de ser babaca, ele continua sendo, mas você gosta dele mesmo assim. Não é um filme perfeito, eu tenho sim as minhas críticas a algumas pequenas coisas ali, mas são pequenas coisas que não atrapalham a narrativa e que você não lembra disso. Quando você pensa em Thunderbolts, você lembra de, nossa, é um filme tão legal, eu gostei tanto de assistir aquilo. Na minha opinião, eu acho que a gente deveria ter sentido essa vibe ali de recomeço no MCU, de mini reset, de daqui pra frente vai dar certo, em Capitão América 4, mas a gente não sentiu muito isso. Eu acho que Capitão América 4 sofreu bastante para que a gente conseguisse apresentar muitas coisas ali, como que o mundo tá hoje em dia, pra gente conseguir continuar mais de boa a partir de Thunderbolts. Eu acho que Capitão América 4 ainda sofria com aquelas coisas do Kevin Feige, não sabia pra onde estava indo, e no meio do caminho ele decidiu pra onde ele ia, daí ele teve que filmar um monte de coisa. Aquele filme sofreu com as consequências disso, mas eu acho que a partir de Thunderbolts eu sinto que as coisas vão começar a andar mais pra frente, e não vai ser aquele eterno, vem aí. Vem aí, em algum momento vai acontecer alguma coisa, porque eles estão prometendo há anos já e não acontece nada. Então eu sinto que Thunderbolts foi uma virada de chave ali. E com o Quarteto Fantástico vai realmente andar pra frente as coisas. Agora falando um pouco mais de detalhes sobre a história do filme em si, eu não esperava que fosse ser um filme tão sentimental e sobre saúde mental, sobre depressão. É muito óbvio que a história é sobre isso e desde a primeira cena fica muito claro. Porque a gente vê que a Yelena tá completamente perdida, ela não sabe o que ela faz com a vida dela. A primeira cena é a personagem pulando de um prédio, que inclusive a Florence Pugh realmente pulou daquele prédio, o prédio mais alto do mundo. E desde a primeira cena você já sente que aquele filme vai ser bom, porque ela pula, você vê que tem um efeito prático ali, que é uma coisa que realmente aconteceu, não é um bonecão ali numa tela verde. Aí tem uma cena de luta dela contra os guardas ali daquele prédio, que é filmada de cima, e aí tem um plano sequência que não tem nenhum corte, você fica, meu Deus, a Marvel voltou a fazer coisa boa. E além da Yelena, a gente também tem o resto do grupo, um grupo de personagens que as pessoas não ligavam muito, eles têm passados difíceis e eles se encontram e eles precisam trabalhar juntos, porque todos eles foram descartados pela Val. Que a Val tá prestes a sofrer um impeachment e ela precisa descartar e acabar com todas as provas de todos os anos de corrupção que ela teve na CIA. E parte das provas são os agentes que ela usava ali para fazer essas missões. A Yelena, o Walker, a Fantasma, a treinadora,
Inclusive, a senadora vai de base bem rápido. Eu achei que ela ia morrer no filme, mas não que ia ser, tipo assim, na primeira aparição dela, coitada. Não que eu me importasse muito com ela, porque pra mim, ela e a Fantasma eram os personagens mais, tipo assim, tô nem aí pra vocês. Mas a Fantasma é uma personagem que ganhou muito carisma nesse filme. Ela não é uma vilã legal de Homem-Formiga, não tenho, assim, lembranças sobre ela. Ela é, tipo assim, qualquer coisa. Mas aqui, ela me ganhou no momento que ela deu uma patada no Walker. O Walker deitado no chão, assim, levantando a mão. E tipo, ai, você voltou pra salvar a gente. E ela, eu só voltei porque o elevador travou. E é uma coisa que esse filme faz muito bem. É botar carisma nos personagens. É você se apegar e gostar de todos eles. O Bob. Gente, o Bob. Quem liga pro Bob? Mas eu terminei o filme, tipo assim, gostando muito dele. A gente entra dentro da cabeça dele, literalmente, e vê o que ele sente. E o filme é muito bem construído em cima disso. Nas memórias de cada personagem. Eu queria que eles tivessem entrado um pouquinho mais em detalhes. Tipo assim, mostrado pelo menos uma visão de cada. Eu acho que eles falam muito bem, a gente entende o que cada um passou pelo roteiro, pelas falas. Mas eu queria ter visto, assim como a gente viu da Helena, a gente viu do Walker, a gente viu do Bob, eu queria ter visto uma do Bucky, visto uma da Fantasma, mas não é uma coisa que atrapalha o filme, porque mesmo assim a gente se conecta com os personagens que estão ali. Eu só acho que teria dado um pouquinho mais de destaque pra cada um ter, cada um o seu momento, porque é um filme que foca muito na história da Helena. Isso não é uma reclamação, ela é a protagonista dali. Mas, como uma fã, por exemplo, do Bucky, eu queria ter visto mais dele, sabe? Eu acho que o Sebastian é um ator que tem tanto potencial e a Marvel sabe disso. E ele nunca é bem aproveitado, sabe? Mais uma vez aqui ele tá mais pra escanteio. Então eu sinto que é uma coisa que a Marvel peca um pouquinho. Eles escolheram muito bem dar destaque pra Florence, que é uma atriz incrível, que tá maravilhosamente perfeita nesse filme, nesse papel de Helena. Só que eu sinto que os outros também tinham bastante pra entregar e acabam ficando meio jogados de lado em alguns momentos. Thunderbolts, além de ser um filme emocionante, um filme engraçado, bem feito, com CGI, que não parece um monte de boneco, o CGI faz sentido aqui, ele é bem usado, os efeitos são muito práticos, eles respeitam ali a questão de que a Helena é uma pessoa e ela vai apanhar. Temos ali 3 super soldados no grupo. A gente tem a Fantasma, mas a gente tem a Helena, que é muito bem treinada, ela é uma viúva negra, mas é um filme que parece que volta às origens da Marvel, de que não era tudo magia e, meu Deus, todo mundo tem poder. Ali ninguém voa, por exemplo. O Bob voava, mas eles não voam e eles olham assim, realmente, como é que a gente vai subir isso aqui? É um filme que parece muito mais real do que os últimos que a gente viu na Marvel, e isso é muito bom. E também tem um vilão legal, um vilão que faz sentido, e um vilão que conversa com toda a história do filme, de ser uma coisa sobre saúde mental, sobre depressão. É uma metáfora muito explícita ali sobre o que o vazio é. E é uma das únicas vezes, na minha opinião, que o poder da amizade realmente salvou o dia, salvou o final. E além desse final ali, que faz sentido de como derrotar o vilão, a gente também tem um final que é surpreendente. Quando a gente começa o filme, a gente não espera que a Val vai armar ali uma emboscada pra eles, que eles vão acabar se tornando os novos Vingadores. Porque ela não ia fazer isso. Foi um improviso da Val. Porque ela viu ali uma oportunidade. No momento que eles salvam as pessoas e todo mundo aplaude eles, ela vê uma oportunidade. É o que tem, é a segunda opção, mas vai ser eles mesmos. Mas aí Helena deixa muito claro pra ela que você tá nas nossas mãos agora. Você vai ter o nosso grupo ali, foi você que criou, mas a gente que manda em você. Você não vai ter nenhum controle sobre a gente. Então esses novos Vingadores, são os Thunderbolts, eles não são controlados pelo governo. Isso é muito legal, porque na visão do público das pessoas, eles são controlados pelo governo, mas eles sabem que eles não são, porque se eles abrirem a boca sobre o que realmente aconteceu, o que a Val realmente fez, ela tá ferrada. Então ela meio que tem que obedecer eles. E eu acho isso genial. Mas isso também traz consequências, né? Porque a gente vê na segunda cena pós-crédito que o Bucky e o Sam estão ali numa discussão, porque o Sam quer criar os novos Vingadores. Só que a gente já tem os novos Vingadores, que são os Thunderbolts. O Sam provavelmente não concorda com toda essa coisa de ser controlados pelo governo. E o Bucky provavelmente tem a visão de tipo, eu finalmente tenho a chance de fazer uma coisa certa, mesmo que eu tenha que fingir ser controlados pelo governo, sabe? Eles estão fazendo a coisa certa. Seria meio que uma guerra civil. O Sam seria o Capitão América, igual o Steve Rogers foi de não, o governo não vai controlar os Vingadores.
E o Bucky tá do lado, tipo, se for necessário, a gente pode. Mas eles não estão sendo controlados pelo governo. Parece que estão, mas eles não estão. O que é diferente do Tratado de Sokovia. Eu acho que se a gente fosse ir pra esse lado da disputa ali, de qual lado tá certo, eu, naturalmente, ficaria do lado do Sam. Porque, realmente, os Vingadores, na minha opinião, não tem que ter essa ligação com o governo. Igual eu sou completamente contra o Tratado de Sokovia do filme Guerra Civil. Mas aqui não é uma coisa tão extrema na minha visão. É uma coisa mais, tipo assim, os Thunderbolts têm esse acordo ali com o governo. Com a aval, mais especificamente. Eles não são realmente controlados por eles. Então eu acho que até funcionaria. Só que a gente sabe que essa guerra civil não vai pra frente. Esse troço não vai. Eu espero que não vá. Porque o que vem aí é muito maior. Os Novos Vingadores veem com os próprios olhos a nave do Quarteto Fantástico chegando no universo deles. Porque os outros universos estão explodindo, estão sendo destruídos, como a gente viu em Deadpool e Wolverine, como a gente vai ver no filme do Quarteto Fantástico. Eles precisam fugir e esses outros grupos estão vindo se refugiar nessa linha do tempo principal, que é o MCU. Então, acaba que os Vingadores do Sam e os novos Vingadores ali dos Thunderbolts vão ter que se juntar porque o inimigo é muito maior. Eu espero, pelo menos, que esse seja o caminho. Eu espero que o Kevin Feige tenha realmente consertado e ajeitado o que vai daqui pra frente, né? Porque espero que seja esse o caminho, porque é o caminho óbvio que tá sendo traçado e eu espero que ele siga isso. Mas voltando um pouquinho, eu acho bem legal o Sam querer registrar o nome dos Vingadores para os Thunderbolts não poderem usar. Aí o Alexei dá a ideia de fazer os Avengers Z. Gen Z. Essa piada funcionou muito bem, pra mim encaixou. Eu acho que completamente o Alexei fazer um uniforme escrito Avengers da geração Z. E o sonho do Alexei se tornou realidade. Os Thunderbolts viraram caixinha de cereal. E eu achei impecável aquela cena. Eu amei Thunderbolts. Eu acho que foi uma esperança que a Marvel deu pra nós fãs. Foi como que um mini reset ali de agora vai pra frente. As minhas esperanças foram renovadas. Comenta aqui embaixo o que você achou de Thunderbolts. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que eu posto. Me segue nas redes sociais, que é muito importante também. É tudo @DudaFrancis. E é isso. Um beijo. E tchau!